Olá, né? Então vamos dando sentido aqui, né? Vamos dar continuação ao tema que nós iniciamos na videoaula de ontem, né? Então, na videoaula de ontem nós começamos a trabalhar a base de migração, emigração e imigração. Então, os conceitos básicos, como é que esses movimentos, né, populacionais, eles vão se relacionando, como é que esses movimentos eles vão ganhando outros sentidos, né, em outros territórios, quais são os impactos, né, principalmente na movimentação populacional dentro do território e fora desse território, né, os diversos significados que eles têm e como isso impacta, né, de uma forma direta e indireta todas as ações, né, daquela sociedade. Hoje, né, nós vamos começar a trabalhar aqui uma visão do que são os conceitos de refugiados, perseguidos, entre outras questões, que tanto entra, né, hoje na política mundial, né, quando nós falamos em refugiados. Então, quais são os impactos da movimentação dessa população entre esses países e como isso vai interferir de uma forma direta ou indireta nas questões políticas de um determinado território. Então, nós vamos dar início aqui, mas antes de dar início aqui ao conteúdo, vou já começar a falar um pouquinho aqui com vocês do seguinte. Então, se vocês gostaram aqui do meu conteúdo, né, dê o like. Se você acha que é interessante continuar esses debates voltados à geografia, ao contexto humano da ocupação, né, dos territórios pela humanidade, então se inscreva no canal. Se você acha que esse conteúdo ele é interessante para outros grupos, né, que vem estudando também esses conteúdos, compartilhe com seus amigos, né, com seus professores, com a sua tia, com a sua mamãe, com o seu papai, né? Então aqui, né, fazendo uma piadinha meia infame, mas, né, nós precisamos, né, conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos para não ficar propagando fake news, né, que também é um ponto bem impactante dentro, né, do debate sobre essas questões de movimentações populacionais em todos os tempos, ainda mais nos dias de hoje. Para nós iniciarmos aqui o nosso trabalho de hoje, então eu vou começar a falar um pouquinho aqui com vocês sobre a questão dos movimentos migratórios 2. Então, essa aqui é uma aula de geografia voltada para o terceiro bimestre. Então, essa imagem, ela já deixa bem claro, né, uma questão que nós devemos sempre levar em consideração. Segundo estudos, né, antropológicos, estudos históricos, estudos entre várias outras ciências voltadas às ciências humanas, né? No caso da antropologia, da sociologia, da arqueologia, nós sabemos que os primeiros grupos humanos eles tiveram origem na África. E, teoricamente, esses grupos humanos, em busca de melhores condições de vida, esses grupos humanos, eles buscaram, né, eles buscaram melhores condições de vida em outros lugares. Então, o ser humano, por natureza, é um animal migrante, né? Então, é um animal que busca melhores condições de vida, né? Então, o ser humano ele tem como característica dos seus primeiros grupos ter o hábito, né, migratório, nômade. Então, para nós iniciarmos aqui esse debate, que é importante nós frisarmos isso, então, nesse caso, o que faz, né, o ser humano ser migrante? Só que isso nós temos que pensar qual é o objetivo, né, o conteúdo e o objetivo que nós vamos discutir nesse pequeno período aqui que nós estamos, né, aqui, que eu estou aqui me propondo a iniciar o debate aqui com vocês. Primeiro, entender quais são as correntes migratórias e os refugiados. Causa dessas correntes migratórias, fluxos de refugiados, impacto das correntes migratórias. Então, como é que funciona essas questões voltadas a essas pessoas que são obrigadas em vários momentos a deixar a sua terra natal para buscar melhor qualidade de vida, né, dentro dessa realidade? Analisar as principais causas das correntes migratórias. Então, por que que ocorrem essas correntes migratórias? Identificar os desafios enfrentados pelos migrantes e refugiados. Então, quando essas pessoas elas chegam em um determinado local, quais são os desafios que essa parcela da população
ela encontra ao chegar ali. Então, quais são os impactos, né, que essas pessoas elas têm ao chegar naquele território? Então, como toda aula aqui, como todo debate, eu tenho que trabalhar em cima de uma habilidade que é esperada que todo mundo desenvolva. Então, analisar as características da população, das mercadorias e do capital em diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos, povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, e de modo de compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos, as possíveis relações entre eles. Essa habilidade, ela já vai trazer para nós um ponto que nós vamos discutir. Porque quando nós falamos em questão voltada, né, para a movimentação dos seres humanos, muitas vezes nós temos visões extremamente estreitas, né, sobre os motivos que levam essas pessoas a saírem do seu território, né? Então, no caso, nós vamos fazer um pequeno estudo aqui sobre a Venezuela. Então, nós temos visões extremamente rasas, né? Nós não nos aprofundamos sobre as reais motivações que levam os venezuelanos a sair do seu país para vir para cá, né? Então, quais são os possíveis motivos, né? Levando em consideração que nós temos motivos locais e motivos estrangeiros também, né? Então, já dando início a essa questão, então nós vamos pegar esses dados aqui. Então, no caso da Venezuela, mais de 895 mil venezuelanos se pediram refúgio permanente em outros países. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas, né, vivendo sobre outras formas legais, estadias na Américas. Né? Então, em mais de 5 milhões de refugiados e imigrantes venezuelanos ao redor do mundo. Então, não há, esses dados ele mostra que nos últimos anos, uma grande parte da população venezuelana ela anda saindo do seu território por vários motivos que cada um vai tentar entender de uma forma. Então, um ponto importante é nós vermos caso a caso, nós analisarmos como é que essas pessoas elas vão realizar esse processo migratório, né, dentro das suas necessidades. Então, nós temos aqui um relato de uma refugiada, no caso da Caroline Figueira, né, venezuelana de 34 anos. Nós deixamos tudo na Venezuela. Não temos um lugar para viver ou dormir, não temos nada para comer. Bem, então, um ponto que nós devemos levar em consideração é o seguinte: são vários relatos que nós devemos analisar um a um com o máximo de cuidado possível, né, para que nós não tenhamos, né, para que nós não produzimos interpretações rasas, né, interpretações que nos leva a dar caráter, né, político e principalmente assim, sem criar fake news, né, sobre esse aspecto. Ah, mas a Venezuela, as pessoas estão tendo dificuldade para certas coisas. Então nós temos que olhar esses dados com um pouquinho mais, né, de clareza. Tanto é que eu vou me propor aqui, né, a fazer um vídeo voltado só para essa questão da Venezuela, né? Então, o que faz a Venezuela se tornar um país que tinha uma grande proporção econômica, né? Era um país considerado extremamente desenvolvido nas últimas décadas do século XX, e o porquê que a Venezuela se tornou um país extremamente bipolar, né? Então, no caso, dois grupos, né, que lutam pelo poder, e isso interfere, né, no desenvolvimento da economia, isso afetando diretamente a população, né? E quais são os interesses da Venezuela também no cenário político atual? Então, aquilo que nós damos início ali. Então, no passado, a Venezuela abrigou milhares de refugiados das regiões de outras partes do mundo. Agora, a quantidade de venezuelanos forçados a deixar suas casas continua a crescer. E um significante número deles precisam de proteção internacional. Mais de 4 milhões de venezuelanos deixaram seu país até o momento, de acordo com os dados do governo, que estão acolhendo esse fluxo, fazendo com que essa seja uma das maiores crises do deslocamento no mundo atual. Bem, então,
quando nós olhamos os dados. Então, no caso, nós temos imagens, né? Então, o norte do país, né? Nós temos um grande fluxo de migrantes, né? Venezuelanos, e esses grupos, o que faz com que essas pessoas busquem melhor qualidade de vida, né? Em países vizinhos, né? Então, a Venezuela, ela está durante muito tempo, né, mergulhada numa crise econômica. Quais são os fatores que causam essa crise econômica? Então, a Venezuela hoje, ela é uma das maiores, assim, ela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo. Então, é um país que, teoricamente, economicamente falando, é um país que teria todas as condições de manter, né, um caso né, assim, de serviços públicos, né, para a sua população. Mas o que faz com que esse país ele mergulhe numa crise humanitária? Né? Então a gente vai debater um pouquinho isso em um vídeo só dedicado à Venezuela. Então, quando nós pensamos em Venezuela, no caso, a economia venezuelana, ela é uma economia focada no petróleo. Né? O que as forças estrangeiras fazem para que essa economia ela continue funcionando ou freie essa economia? Que é um ponto que a gente também precisa discutir e olhar com um pouquinho de cuidado. A única coisa que nós vamos centrar aqui é o seguinte: quais são as causas humanas? Quais são os impactos humanos, né, para esses refugiados? Então, houve um aumento de 8.000% no número de venezuelanos buscando reconhecimento no status de refugiado no mundo, desde 2014, principalmente nas Américas. Muitos venezuelanos que se encaixaram no critério como refugiados não estão se registrando, né, do procedimento de refugiados, optando por outras formas legais de estadia, que são mais fáceis e rápidas para conseguir, que permitem acesso ao mercado de trabalho, educação, serviços sociais. Então, aí que está um ponto interessante, né? Então, os venezuelanos, quando ele entra em algum território vizinho, ou eles buscam, né, sair e se fixar em uma região, eles não fazem a opção por refugiados, porque eles conseguem, né, no caso, entrar no mercado de trabalho com uma certa facilidade e principalmente conseguir alguns recursos, né, no caso, serviços públicos como educação, saúde, entre outros acessos a, né, a apoio social. Então, nesse caso, os venezuelanos, né, na escola onde eu trabalho, nós temos hoje, né? Nós temos dois alunos venezuelanos estudando conosco e esses alunos, né? Nós não, pelo menos eu, não tento entrar muito nessas questões políticas, porque isso é muito particular com eles, né? Então, tentar entender os motivos, o que fizeram eles saírem do seu país, é uma questão muito particular. Então, cada um tem os seus motivos, mas o importante é entender o seguinte, que eles vêm para o Brasil com a esperança de uma melhor qualidade de vida, principalmente relacionado à questão, né, de questões básicas, né? Que é sempre importante nós estarmos conversando aqui. O maior problema não é exatamente eles estarem aqui, e sim os oportunistas, né? Então, no entanto, centenas de milhares, né, de venezuelanos permanecem sem documentação e a permissão de residir regularmente em países vizinhos. Assim, não possuem a garantia de acesso a direitos básicos. Isso faz com que eles se tornem vulneráveis. Então, quando nós pensamos em uma parcela da população vulnerável, quais são os impactos, né, dessa vulnerabilidade dentro daquela camada, dentro daquele grupo, né? Então, a vulnerabilidade faz com que essas pessoas elas sejam atingidas, né, por alguns grupos mal intencionados, principalmente a exploração do trabalho, a exploração sexual, o tráfico de drogas, entre outras coisas, a violência que essa comunidade ela sofre dentro de alguns territórios, a discriminação e a xenofobia. Bem, aquilo que eu vejo quando eu estou na escola, que eu tenho presenciado os nossos dois alunos que são venezuelanos, eu vejo que esses alunos são bem acolhidos pela comunidade, mas nem sempre é assim, né? Então nós devemos levar em consideração que nós, né, isso é natural do ser humano, se proteger de algumas questões, principalmente quando nós pensamos em os nossos direitos, né?
Então, no caso, a xenofobia, quando nós olhamos para a Europa, nós temos alguns casos de brasileiros que sofrem xenofobia em Portugal, né? Então, eles acreditam que os brasileiros estão chegando lá para roubar os seus empregos, como também ocorre em alguns casos aqui no Brasil, né? Pontos que nós podemos discutir. Dando sequências aqui, então nós temos que pensar o seguinte: nós temos que analisar e ter um olhar muito crítico sobre essas questões. Primeiro, quais motivos levaram milhares de pessoas a saírem dos seus países? Né? Então, se nós pensarmos numa forma não apenas dos venezuelanos, então no caso de angolanos, de sírios, de haitianos, então nós temos vários motivos. Crises ambientais, acidentes geológicos, nós temos problemas com economia, com questão de guerra civil, perseguição política e assim sucessivamente, perseguição religiosa. Pensando que no Brasil, né, teoricamente, é um país laico, então é um país que não faz distinção de religião, né, mas nós vemos também perseguição religiosa entre os nossos. Então é um ponto que a gente deve levar em consideração. Quais são as populações mais afetadas, né? Então, normalmente, quem são os mais afetados? São os menos favorecidos, né? Então, no caso, os mais pobres, aqueles que estão na base da pirâmide social. Você conhece pessoas nessas condições? Então, se você quer colaborar para a discussão sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários as respostas para essas três perguntas, né? Que são perguntas pessoais, perguntas bem interessantes, porque muitas vezes nós temos que sair daquela visão rasa, né, do debate, trazer esse debate para o campo realmente científico. Ah, porque a Venezuela? Mas o que fez essa população sair da Venezuela, né, de uma forma concreta, né? Então, a economia da Venezuela hoje ela está, de uma certa forma ou de outra, prejudicada. Quem são os mais interessados por essa precarização da economia venezuelana, né? Então, a gente deve levar em consideração isso em todos os sentidos. Então, lá na aula que eu coloquei no vídeo anterior, nós falamos sobre a imigração japonesa e a imigração italiana. Então, a imigração italiana, ela foi motivada pelo governo brasileiro também, né? Então, é um ponto que a gente deve discutir. Tudo tem uma motivação, né? Então, nós temos que, né, trabalhar essa visão um pouco mais criteriosa. Para nós pensarmos em migrantes, a questão de refugiados, então, uma corrente migratória é um movimento de pessoas de uma região para outra, de um país ou para um outro país, geralmente em busca de melhores condições de vida, trabalho, oportunidade econômica, segurança ou para escapar de conflitos, perseguição e desastres naturais. Essas migrações podem ocorrer dentro de um mesmo país, no caso da migração interna, entre diferentes países, no caso de imigração internacional. Então, nesse caso, né, nós já falamos um pouquinho aqui do que faz com que essas pessoas fujam do seu lar. Então, questão de trabalho, nós temos migração pendular, né? Então, no Brasil é normal alguns grupos de pessoas, eles saem de suas cidades para trabalhar em períodos, né, distintos, né, em outras áreas, que nem no caso do cultivo da uva no Rio Grande do Sul, né, no caso da colheita da laranja aqui em São Paulo, da colheita de café. Então nós temos essa migração pendular. Nós temos a questão também, né, de melhores condições de vida, como eu já expliquei para vocês sobre a questão do nordestino, né, o nordestino que busca oportunidades de trabalho aqui no Centro-Sul, e isso faz com que haja essa migração, né? A questão de conflitos, né? Conflitos principalmente relacionados a guerras, né? No caso, guerra civil, no caso de angolanos, de sírios, né? Então, eles estão passando por um momento bem crítico, né? Nos seus países, e isso faz com que eles busquem, né, refúgio em outros territórios, principalmente por fazerem parte de algum grupo que seja opositor ao governo que está no poder. Então, consequências naturais, como os haitianos, né? Os haitianos fugiram, né, da sua ilha por conta, primeiro, o Haiti sempre foi um território extremamente, assim, vulnerável à questão econômica. Só que nas últimas décadas, o Haiti ele vem sofrendo com alguns acidentes geológicos e problemas com furacões. Então, isso vai fazer com que essas populações busquem,
né, outros territórios para viver. Então, nós temos que diferenciar caso a caso, né, para não realizar avaliações precipitadas. Então, essas correntes migratórias são influenciadas por uma variedade de fatores, como diferença econômica entre os países de origem e destino, desigualdade social, estabilidade política, mudanças ambientais, conflitos armados, políticas migratórias, entre outros. As pessoas que se deslocam em correntes migratórias são chamadas de migrantes e podem incluir trabalhadores qualificados, refugiados, estudantes, famílias em busca de reunificação e pessoas que buscam asilo. Então, nós temos que discutir um pouquinho essas questões. O que leva o Brasil a ser um lugar atrativo para esses migrantes? Né? Então, o Brasil, teoricamente, né, nós somos um país bem acolhedor. Né? Isso entre aspas, né? Isso é uma questão que a gente deve discutir um pouquinho, usando teorias, né, como a questão do homem cordial, que foi elaborada pelo Sérgio Buarque de Holanda. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele trabalha a questão do homem cordial, não como o homem acolhedor, mas aquele homem que usa do coração, né? Então, ele age com impulso, né? Então, ele é um homem impulsivo, e não um homem que trabalha com a questão da cordialidade. Né? Então vamos com calma. Fugir de conflitos armados, então políticas migratórias, né? O Brasil, como é um país que ele tem uma fronteira terrestre imensa, é muito difícil de ser fiscalizada. Então, muitas vezes, muitos imigrantes ilegais entram no país, mesmo vendo que a política migratória brasileira, ela é uma das mais rígidas do planeta, mais brechas, né? O Brasil, existem leis que nós podemos discutir um pouquinho, leis para inglês ver, né, que é um problema também sério, né, no nosso país, que é uma questão que a gente deve tomar um pouquinho de cuidado. Então, nesse caso, os imigrantes, eles podem chegar aqui com uma qualificação extremamente alta, né? Então, nós temos médicos, né, que saem do Haiti, que chegam aqui no Brasil por conta de vários motivos. Então, a questão da adequação curricular, o que quer dizer essa adequação curricular? Que o diploma de um médico em um outro país pode ser que não corresponda, né, às exigências mínimas para que ele possa trabalhar com a sua profissão de origem aqui no Brasil. Né? Então, nós temos vários casos. Como também isso ocorre com a gente quando a gente vai lá para fora. Né? Então, no caso, eu como professor, eu conseguiria dar aula de história em um outro país? Eu preciso fazer uma adequação curricular. E a mesma coisa acontece aqui. E principalmente a questão de asilo. Né? Então, no caso, quando a gente pensa em asilo político, né? Então, pessoas de vários territórios buscam o Brasil para ter esse refúgio, uma proteção, né? Uma proteção aqui dentro desse contexto. Então, essas correntes migratórias têm impacto significativo tanto nos países de origem quanto nos países de destino. Em alguns casos, os países de origem, muitas vezes, experimentam uma perda de mão de obra significativa, o que nós chamamos de fuga de cérebros, enquanto os países de destino podem ser beneficiados do influxo de habitantes, conhecidos em força de trabalho. Além disso, as correntes migratórias também têm como impacto cultural, sociais, demográficos, contribuindo para a diversidade e o multiculturalismo nas sociedades receptoras. Então, aqui nós temos que discutir também algumas coisas interessantes. No caso, né, nós olhamos um país vizinho nosso, que é um país que sofre muito com a migração, que é o Uruguai. O Uruguai é um paísinho bem pequenininho, é um país que tem uma população extremamente, assim, é um país que tem uma densidade demográfica baixa. E o que acontece no Uruguai, né? O Uruguai, a economia uruguaia é uma economia que ela tem como força a produção de carne, então a indústria, as questões ali do Uruguai é um pouquinho diferente. Então, nesse caso, o Uruguai, ele não consegue manter a sua população jovem. Então, parte desses jovens, eles migram para outros territórios, para outros países, buscando melhores condições de vida. Além, né, da questão da transição demográfica que nós já discutimos aqui antes. Então, a transição demográfica, a quantidade de nascimentos,
e de óbitos, como eles estão ali, né, entrando em uma divergência, então nascem menos pessoas e morrem menos pessoas, então nós temos menos jovens e mais idosos. Então, populações como do Uruguai, do Japão, né, populações como de Portugal, da Itália, eles estão nesse processo de transição demográfica. Então, esses países, esses governos, eles estão realizando políticas públicas, primeiro, para que a sua população jovem não migre. Segundo, para incentivar a imigração. Então, que pessoas de outros territórios venham para a sua região. Isso é ótimo porque, pensando pela visão de Portugal, um exemplo. Então, nós brasileiros, né, nós chegamos em Portugal muitas vezes incentivado pelo governo português em algumas regiões para que nós, né, trabalhemos naquela região, né, para que nós voltemos a povoar aquelas regiões, principalmente mais ao norte do país, né? Então nós temos vilarejos em Portugal que estão quase todos desertos, né? Então, nesse caso, nós temos questões negativas em países que essa mão de obra qualificada, ela sai, mas por um outro lado, os países que recebem essa mão de obra qualificada, eles têm um ganho significativo. Lógico, quando nós pensamos no caso do Japão, que é ao contrário. Então, no Japão, nós temos um número muito grande de trabalhadores qualificados. O que nós não temos no Japão, o que o Japão não tem, são pessoas que se submetem a realizar funções que os japoneses consideram funções não tão legais assim, né? No caso, né, funções que são menosprezadas pelos japoneses. Né? Então, isso causa, né, os migrantes brasileiros que vão para o Japão, eles têm que, muitas vezes, trabalhar com coisas que os japoneses não querem. E isso gera um problema sério também para aqueles que estão chegando, né? Normalmente descendentes japoneses que eram qualificados aqui no Brasil, mas quando chega lá tem que trabalhar com coisas que não fazem parte da sua formação acadêmica. Isso é uma questão que a gente deve sempre levar em consideração também. Porque quando nós olhamos de uma forma crítica, nós temos que olhar um ponto positivo e o um ponto negativo dentro dessas movimentações. Então, culturalmente, essas correntes migratórias trazem consigo uma variedade de tradições, costumes, práticas religiosas, culinárias e formas de expressão artística muito, muito ricas. Essa diversidade cultural adiciona novas perspectivas e influência aos aspectos culturais da sociedade, promovendo uma maior compreensão e tolerância entre os diferentes grupos. As tradições e as celebrações dos migrantes muitas vezes se fundem, né? Elas se unem com as tradições locais, resultando uma riqueza cultural única. Então, no caso, nós temos aqui uma imagem do bairro da Liberdade. Então, no caso, a cultura japonesa, ela é uma cultura que agregou, que ela se anexou à cultura brasileira. Então, a questão da eu como amante, né, da cultura japonesa, eu adoro a cultura japonesa, né? Eu como professor de humanas, né? Então eu estudo eu tento me inteirar ao máximo de culturas possíveis e pensando que cada cultura ela é uma pedra preciosa dentro de um colar, né? De um colar de pedras preciosas que se chama humanidade. Então cada cultura ela tem um aspecto único, né, e um aspecto que valoriza a experiência humana no planeta. Então, quando nós pensamos em cultura, como a cultura japonesa, os animes, os mangás, né, no caso a culinária japonesa, a mistura dessa culinária japonesa, né, se nós formos pensar, fazendo pratos misturando a tradição oriental com a tradição ocidental, no caso colocando frutas, entre outras questões, né, no caso né, do temaki, colocar o requeijão ali no meio, né, colocar o chinkris, né, então no requeijão, isso é uma questão, né, que os japoneses raízes devem ficar extremamente putos da vida. Mas, né, ou desculpa, putos não, chateados. Né? Então, eles podem ficar chateados sobre essas misturas que fogem da sua tradição. Mas são coisas que acontecem. A maior questão aqui é a tolerância. Por que algumas culturas nós somos tolerantes e outras culturas não? Então, no caso, né? No caso, por que nós somos tolerantes da imigração japonesa? Eu não vejo ninguém atacando templos budistas. Mas o porquê que nós vemos
essa tolerância não ser a mesma com religiões de matrizes africanas, né? Então, que a gente vê terreiros de Umbanda, terreiros do Candomblé sendo atacados em alguns territórios do Brasil, né? Então é estranho essa questão. O japonês, né? A cultura oriental, a cultura clássica, nós aceitamos. Agora, a cultura africana, né? Imagina, nossa, é uma cultura má. Então, nós temos que trabalhar isso com um certo cuidado. Lógico, né? Que eu estou usando da ironia, mas pensa bem, a cultura africana é uma cultura que também chegou aqui no Brasil, como nós também. A cultura europeia, né? Eu sou um ser extremamente mestiço, né? Eu na qualidade de mestiço, eu tenho que pensar que eu também sou um migrante, né? Então, no caso, a única família tradicional que nós temos no Brasil é a família indígena. Então, aí que está o ponto. Se nós todos somos migrantes, por que algumas culturas são valorizadas e as outras são menosprezadas dentro do nosso território? Né? Fica aqui um debate para a gente pensar um pouquinho mais para frente. As crises dos refugiados e a guerra civil na Síria. Então, a Síria, né, é um território que desde 2011 ele vem sofrendo com vários problemas políticos internos e isso, né, vai causar a fuga em massa da sua população. Então, aqui nós temos um bote, né, cheio de refugiados buscando, né, asilo político em países da Europa, né? Então, nós temos que observar esses movimentos de uma forma cautelosa e de uma forma bem crítica, né? Então, por que que essas pessoas elas resolveram sair dos seus países? Então, essa crise humanitária tem gerado repercussões significativas em níveis regionais e global, exigindo a mobilização de esforços internacionais para lidar com essas consequências. A situação na Síria é marcada por um conflito prolongado, com o confronto entre governo, grupos rebeldes e organizações extremistas. A violência generalizada, os bombardeios, né, indiscriminados e a violação dos direitos humanos levaram a um deslocamento em massa da população síria. Homens e mulheres, crianças são, assim, eles enfrentam condições desumanas de vulnerabilidade, buscando refúgio em países vizinhos e também na Europa. Então, esses conflitos, esse vídeo também, assim, esse tema, ele merece um vídeo, né, para seja mais aprofundado esses problemas, né? Então, por que que os sírios, né, no caso, a gente posso fazer um vídeo sobre a Venezuela, mas também sobre a questão da Síria. Então, por que que a Síria ela sofre nessas últimas décadas, principalmente de 2011 para cá, esse problema? Pensando que a Síria ela deu início a uma das culturas mais sofisticadas do mundo, que eram os fenícios, né? Então, os fenícios, né, que deu origem, né, muitos historiadores trabalham a Fenícia como o embrião, né, da história clássica, né? Então, como é que uma sociedade tão sofisticada, tão rica, ela se tornou um centro de um conflito e vários problemas econômicos e sociais? Então, é importante nós pensarmos isso. E quais são os impactos, né, para essa população? Principalmente guerra civil, são dois grupos do mesmo país lutando, né, para buscar hegemonia política. Então, nós temos ataques, né, para a população civil. Quem mais sofre é a população civil. E a população civil é que se vê no meio desse embate. Então, além dos países vizinhos, muitos refugiados sírios também têm buscado asilo em países europeus, como coloquei ali, a Alemanha, a Suécia, a França, entre outros países. Essas nações enfrentam desafios internos para lidar com o aumento do fluxo migratório e para garantir a integração adequada dos refugiados em sua sociedade. A crise dos refugiados sírios também gerou debates acalorados sobre a política de imigração, segurança e solidariedade internacional. Aí é que está a palavra-chave: solidariedade. Né? Então, quando nós pensamos nesses países, como a Europa, a Alemanha é um dos países que mais recebem refugiados, né, no mundo nos dias de hoje. A Suécia, a França. Mas nós temos países que estão dificultando a chegada desses refugiados, né? Eu poderia aqui usar vários exemplos, eu poderia colocar aqui diversas fotos mostrando tragédias, né, naufrágios
crianças mortas na praia, né, que ocorrem em certos locais, mostrando a barbárie que nós vivemos nos dias de hoje. Então, no caso, ali na Itália, quantas crianças não morreram, né, entre a travessia da África para a Itália, ou para a França, ou para outros países, e quais são os tratamentos dados a esses refugiados? As políticas imigratórias. Tanto é que hoje na Europa nós vemos uma onda conservadora crescendo da extrema-direita. Né? Da extrema-direita, quando eu falo extrema-direita, movimentos extremamente voltados à xenofobia, né? A questão de você pensar dos imigrantes como inimigos, mas isso é um ponto que nós devemos sempre tomar cuidado, né? Então, nós somos imigrantes também, né? Estou dizendo isso de uma forma bem clara, já deixei claro, eu sou mestiço, então, teoricamente, eu sou migrante, né? Uma parte da minha família veio de outros lugares do mundo para que esse serzinho que está falando aqui com vocês pudessem nascer. Então, é um ponto que a gente deve tomar cuidado. Então, é importante destacar que os refugiados sírios enfrentam enormes desafios em sua jornada da fuga, né, de posteriormente, né, no caso, esses sírios, eles estão em condições subhumanas, muitos arriscam suas vidas em perigosas travessias marítimas e enfrentam condições precárias em campos de refugiados. Além disso, eles enfrentam dificuldades para reconstruir suas vidas em países de acolhimento, lidando com barreiras linguísticas, discriminação, falta de oportunidade de trabalho. Então, aqui nós temos uma imagem de um sírio que vive num campo improvisado de refugiados, né, no meio, né, de oliveiras, né, no caso da cidade de Tuba. Né? Então, esses refugiados, eles sofrem diversos problemas, né, principalmente a questão da falta de oportunidade de trabalho, né, que é um ponto também decisivo. Por quê? Uma coisa que nós devemos tomar cuidado também ao analisar as coisas, que é o seguinte, essa movimentação ela faz com que alguns serviços públicos eles têm que ser redimensionados, né? E o trabalho é um deles. Então, questões dos refugiados lembra a necessidade de cooperação internacional para enfrentar as crises humanitárias. É fundamental que os países se unam para fornecer assistências humanitárias adequadas para promover soluções, né, duradouras para refugiados e abordar a causa, né, com um certo cuidado. Além disso, é essencial promover a tolerância, o respeito pelos direitos humanos e a inclusão dos refugiados nas comunidades que os acolheram. Então, é importante nós começarmos a pensar o seguinte: como é que nós vamos tratar essa questão a médio e longo prazo? Né? Pensando que daqui a algum tempo, com as mudanças climáticas, uma grande quantidade de pessoas vão sair da sua terra natal e eles vão começar a se refugiar em outros territórios. Então, como é que nós vamos lidar com essa situação? Né? Então, a questão da tolerância, porque nós todos somos humanos, né? Mas isso não quer dizer que todos os humanos sejam realmente tão humanos assim. Como eu havia falado daquela teoria do Sérgio Buarque de Holanda, né? Do homem cordial. Né? Então, a cordialidade, ou você é cordial, ou você é passional. Né? Então, tem esse embate aí que nós devemos levar em consideração. Então, como é que os países, as instituições como a ONU, ela precisa agir para solucionar esses problemas? Né? Que a gente tem que discutir isso com todo o cuidado do mundo. Então, aqui nós temos a tarefa São Paulo, né? Que é uma forma que nós encontramos para medir o conhecimento que nós trabalhamos aqui. Né? Então, aqui fica o localizador. Esse vídeo eu ainda vou postar, né, esse material para que seja avaliado o processo de aprendizado dos estudantes e também a minha aula, que é importante sempre. Eu estou aqui para ser avaliado também. Né? Então, se você gostou aqui, né, deixa aqui o seu like, né? Nós vamos deixar aqui as referências também no vídeo, né, as referências no comentário e trazer, né, outros elementos. Eu sei que esse debate ele é muito acalorado, né? Esse debate nós temos que olhar com um pouquinho mais de cuidado, mas assim, vou aprofundar esse tema em alguns outros vídeos, né? Como a questão da Venezuela, da Síria, trazendo questões também, né, focadas em crises ambientais, que a gente precisa focar nessas crises ambientais que vai gerar uma onda migratória muito relevante para questões políticas, históricas, sociais, que é um ponto a ser debatido.
Ondas migratórias de outros períodos também é interessante debater, né? O êxodo, né? A diáspora grega, entre outras questões que trazem subsídios para nós discutirmos essa atualidade. Bem, gente, então aqui, se você gostou do meu vídeo, né, deixa o seu like. Se você acha que esse conteúdo ele é importante para debate, para conscientização da população, para questões realmente significativas, compartilhe, se inscreva, né? Então aqui eu vou deixando meu convite para todos, né? Porque estudar é o melhor convite. Muito obrigado e até a próxima.